Olá, começa agora mais um programa Aula Aberta, sempre com conteúdo de interesse a você, trabalhador do SUS. Lembrando que você pode reassistir esse programa ou acompanhá-lo durante a nossa programação ou pelo canal do YouTube. Acesse o link que está na sua tela. Hoje falaremos sobre ISA Capital, uso de medicamentos, com a Laura Nakano, da Assistência Farmacêutica da Secretaria Municipal da Saúde. Compreender como a população adquire e usa medicamentos é importante para a elaboração de planos e para subsidiar a tomada de decisão dos gestores de saúde e também monitorar aspectos relevantes da saúde da população. O inquérito de saúde, realizado no município de São Paulo, revelou que mais da metade das pessoas com 12 anos de idade ou mais fizeram uso de algum medicamento nos 15 dias anteriores à entrevista. As mulheres usaram mais medicamentos que os homens. A polifarmacoterapia, uso de medicamentos múltiplos, mostra-se elevada principalmente entre os idosos. Estes elementos indicam a necessidade de suporte da equipe multiprofissional de saúde, especialmente do farmacêutico, na conciliação do uso de medicamentos, especialmente entre idosos frágeis. Quer saber mais sobre isso? Vamos acompanhar na aula a seguir. Olá pessoal, esta é mais uma aula aberta e o tema de hoje é uso de medicamentos. O ISA Capital 2015, Inquérito de Saúde Populacional, em 2015 entrevistou 4.043 pessoas moradoras da capital de ambos os sexos a partir dos 12 anos de idade. Os principais objetivos da pesquisa foram avaliar e monitorar o estado de saúde da população, o uso dos serviços de saúde e os comportamentos relacionados à saúde. Os inquéritos populacionais de saúde são importantes na obtenção de informações em saúde, análise dos dados, relatórios, formulação de ações de saúde, bem como na pesquisa. É útil para se obter um panorama da situação da saúde para identificar e conhecer as práticas em saúde da população, suas necessidades, problemas e a prevalência. Também na elaboração de planos e tomadas de decisão dos gestores. E o objetivo é melhorar a qualidade de vida e promover a saúde da população. O ISA Capital Medicamentos teve como objetivo conhecer a prevalência de classes farmacológicas mais utilizadas, polifarmacoterapia, automedicação, relacionar doenças crônicas e o uso de fármacos, acesso aos medicamentos essenciais, grau de satisfação dos usuários em relação aos serviços públicos de saúde e como obteve o medicamento. 55% das pessoas com 12 anos e mais fizeram uso de algum medicamento nos 15 dias anteriores à entrevista, e esta proporção foi maior entre as mulheres e os homens. Segundo coordenadorias de saúde, essa proporção foi menor na região sul quando comparado com as demais regiões. As classes terapêuticas mais utilizadas. Foi utilizado a classificação ATC, Anatômica Terapêutico-Química, padrão internacional reconhecida pela OMS. Das pessoas com 12 anos e mais que informaram o uso de algum medicamento nos 15 dias anteriores à entrevista, 12,8% delas fizeram uso de fármacos que agem no sistema renina-angiotensina, 10,7% de analgésicos, 7,3% agentes modificadores de lipídios, depois diuréticos, antiácidos, anti-inflamatórios e produtos antirreumáticos, fármacos usados em diabetes, agentes beta-bloqueadores, relaxantes musculares, hormônios sexuais e moduladores do sistema genital. E esses dados correspondem às
pesquisas existentes em relação a esse tema e também correspondem aos medicamentos mais distribuídos no ano de 2015 pelas farmácias da rede municipal. Aqui, em primeiro lugar, ficou omeprazol com 189 milhões de cápsulas e depois hidroclorotiazida, losartana potássica, metformina e enalapril. Aqui observamos um problema do uso excessivo de omeprazol. Este problema não é só de São Paulo, mas em todo o mundo ocorre o uso excessivo de omeprazol, um inibidor da bomba de prótons. Existem estudos recentes que alertam os efeitos adversos relacionados ao uso excessivo de omeprazol fora de indicação e por tempo prolongado, que pode levar a problemas, pois suprimir a acidez gástrica continuamente não é fisiológico. Daí, pode dificultar a absorção de vitaminas, de alguns minerais e causar efeitos adversos importantes como anemia, fratura de quadril, entre outros danos. Doenças crônicas declaradas. Da população com 12 anos e mais que informaram o uso de algum medicamento nos 15 dias anteriores à entrevista, segundo doença crônica referida, 91% fizeram uso de algum medicamento. Então, os hipertensos, depois diabéticos, 94,9%, asma 67,1% e transtorno mental comum 74%. Então, quando a pessoa tem doença crônica, tende a utilizar mais medicamentos. A proporção da população com 12 anos e mais que informaram o uso de algum medicamento nos 15 dias anteriores à entrevista, segundo classe terapêutica e sexo. Aqui verificamos que mulheres utilizam mais medicamentos que os homens nestas classes terapêuticas. Por exemplo, 5,4% das mulheres versus 2,3% dos homens utilizaram antidepressivos. E agora, em relação à classe terapêutica e faixa etária. Como vimos, as pessoas da faixa etária de 60 anos e mais utilizaram mais medicamentos que os da classe da faixa etária 12 a 39 anos. A prevalência de hipertensão em pessoas com 12 anos e mais foi de 20%, e a maioria delas fizeram uso de algum medicamento. 81,2% fizeram uso de medicamento de rotina como antihipertensivos. Nos 15 dias anteriores à entrevista, 87% dos hipertensos informaram ter usado medicamentos com ação no sistema cardiovascular. 61% de fármacos que atuam no sistema renina-angiotensina, 31% de diuréticos, 24% de agentes beta-bloqueadores, 13% de bloqueadores de canal de cálcio, 24% de agentes modificadores de lipídios e 20% de fármacos usados em diabetes. E agora, nos 15 dias anteriores à entrevista, 72% das pessoas com diabetes informaram ter usado medicamento com ação no sistema cardiovascular. 79% de antidiabético oral, 21% de insulinas, 49% de agentes que atuam no sistema renina-angiotensina, 28% de diuréticos e 32% de agentes modificadores de lipídios.
Agora vamos falar sobre polifarmacoterapia, que neste estudo foi considerado o uso de 5 ou mais medicamentos. A polifarmacoterapia na população com 12 anos e mais, no município de São Paulo, foi de 8%, sendo que essa prevalência foi maior entre os idosos, com 27,8%. Os idosos são mais vulneráveis aos efeitos adversos e interações farmacológicas, devido à complexidade de suas prescrições e clínicas, e também das alterações farmacocinéticas e farmacodinâmicas inerentes ao envelhecimento. Desse modo, os idosos precisam de mais atenção, acompanhamento farmacoterapêutico da equipe multiprofissional de saúde. E, segundo as coordenadorias, a prevalência de polifarmacoterapia foi menor na região sul, com 4,7%, e maior na centro-oeste, com 10,9%, seguido pela sudeste, 9,7%. Doenças crônicas declaradas. Também a polifarmacoterapia foi de 29,4% entre os hipertensos, 46% entre os que têm diabetes, 6,7% entre os que têm asma e 14,6% em que têm transtorno mental comum. As consequências clínicas da polifarmacoterapia e o uso de medicamentos inapropriados são a diminuição da adesão terapêutica, efeitos adversos de medicamentos, interações farmacológicas e de medicamento-doença, risco de internação em hospital, de seu prolongamento e de reinternação, risco de quedas e de lesões provocadas por elas, diminuição de funções físicas, deterioração da qualidade de vida relacionada com a saúde, aumento de morbidade e de mortalidade. Os idosos são mais sensíveis a certas classes farmacológicas, como antidiazepínicos de longa ação, diazepam, e medicamentos antidepressivos tricíclicos que podem provocar sedação e riscos de queda por efeitos também anticolinérgicos. A automedicação também é um problema de saúde pública. O autotratamento é definido como o uso de medicação sem prescrição, sem acompanhamento e orientação médica ou do dentista. E essa proporção da população com 12 anos e mais foi de 13,4% na Sul, 33% na Leste foi a maior prevalência de automedicação e 28,5% na Norte. Então, novamente, a Sul teve a menor proporção em relação a Norte e Leste e demais coordenadorias. Em relação à obtenção de medicamentos, a proporção da população com 12 anos e mais que pagaram parcialmente ou totalmente por algum medicamento utilizado nos 15 dias anteriores da entrevista, a entrevista foi de 67,4%. Essa proporção foi maior na Centro-Oeste, com 74%, e 70,8% na Norte, do que na Sul, com 50%. Obtenção do medicamento. A proporção da população com 12 anos e mais, nos 15 dias anteriores à entrevista, que obtiveram gratuitamente algum medicamento
nos serviços públicos de saúde foi de 42%. Essa proporção foi maior na região sul, com 55,4%, depois na leste com 47,9%, do que a centro-oeste com 28,6% e a norte com 39,5%. Continuando, o acesso aos medicamentos disponíveis nos serviços públicos de saúde, 62% das pessoas obtiveram um medicamento em unidades de saúde do SUS e que consta da REMUME, Relação Municipal de Medicamentos para a Rede Básica e Especialidades. Dessas, 57,2% das pessoas que utilizaram esse medicamento da REMUME avaliaram a sua distribuição como boa ou muito boa, que é um resultado bastante positivo. E 26% das pessoas avaliaram a distribuição como ruim ou muito ruim. O acesso aos medicamentos essenciais é a ação prioritária desta gestão, bem como a promoção do uso racional de medicamentos. A REMUME, Relação Municipal de Medicamentos, é uma lista bastante consistente que abrange cerca de 90% das necessidades da população. Esta foi mais uma aula aberta. Obrigada por terem assistido e até a próxima. Gostou do nosso programa? Lembrando que você pode acompanhá-lo novamente durante a nossa programação e também no nosso canal do YouTube. Acesse, fique por dentro dos diversos temas e se inscreva. Bom, esse programa Aula Aberta vai ficando por aqui, mas eu te vejo no próximo programa. Até lá!